A reforma tributária é um tema, é um assunto que vai impactar a vida de todos os brasileiros, independentemente se é empresário ou é apenas um consumidor pessoa física. A reforma tributária, que começará em fase de testes agora no próximo ano, em 2026, terá impactos significativos para toda a economia brasileira, pelo menos até 2050, quando, neste prazo, deverá estar concluída em sua fase de implantação. Mas até lá, muita coisa vai acontecer. E é sobre estes acontecimentos, sobre estas fases todas, até a sua perpetuação, que nós vamos comentar hoje, aqui recebendo com muita alegria nosso amigo Gilmar Sartori, da AGS, Assessoria Contábil, 35 anos de AGS. O Gilmar, que coisa boa, que coisa bonita. A gente que conhece muito da tua trajetória, sabe do teu esforço e dedicação, sempre buscando conhecimento, não só para ti, mas para os teus clientes também, e que te consagra como também uma referência dentro desse mundo, tanto do direito quanto da contabilidade, já que essas duas áreas andam muito juntas. Que bom tê-lo aqui conosco, aqui na RCO, para a gente falar de um tema tão importante que é a reforma tributária. Obrigado, Fabiano. Obrigado por me convidar aqui para participar desse teu canal aqui de comunicação. E para nós, da AGS, é uma satisfação muito grande poder estar aqui presente e poder esclarecer um pouquinho a comunidade de Pinhalzinho, os empresários principalmente, que vai ter um impacto significativo, e poder trazer um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Sem dúvida, sem dúvida. Professor Sérgio Augusto Nogueira. Paulista, professor Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, uma grande alegria estar aqui com vocês, Fabiano. Agradecimento especial à AGS Contadores, ao Gilmar. Fui recebido aqui em Pinhalzinho com muito carinho, né? Adorei a cidade, um lugar assim espetacular, próspero também, com muita qualidade de vida. Sou paulista, sou de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. E estamos aqui, então, para falar de um tema bastante importante, bastante abrangente e bastante complexo, que é a reforma tributária. Sem dúvida. Agora, Gilmar, com certeza esse é um assunto que tem, não vou dizer tirado o sono, mas tem tirado os profissionais da contabilidade da sua zona de conforto, não é? Eu vou te falar assim pela minha experiência. Eu tenho praticamente que eu milito na área há uns 40 anos, né? Como profissional liberal e com a empresa AGS há uns 35 anos já, né? Completados, estamos indo para 36, né? E, Fabiano, o que eu posso te colocar assim, que na minha avaliação, eu acho, dentro desses 40 anos que eu estou atuando, nem de longe se ouviu tantas alterações que nós vamos ter e que vai causar tantos impactos assim, principalmente no sistema arrecadatório de tributos. Então, vai ser uma mudança muito significativa, profunda e, na minha avaliação, os negócios eles vão ter que ser recalculados as rotas, principalmente nas questões dos créditos, onde vão ser comprados, de quem tu compra, para quem tu vende. Então, assim, ele vai ter um impacto muito grande, muito significativo, e quem não acordou para essa realidade já está tarde, já devia ter começado. Então, essa é a nossa preocupação no sentido de trazer, inclusive, esse conhecimento para Pinhalzinho e poder externar isso para os nossos clientes para que eles despertem para essa realidade que está vindo aí. Sem dúvida. Agora, né, Gilmar, vocês com 35 anos de história na AGS, né, é um momento, de certa forma, desafiador, e por isso essa intenção, como tu bem mencionaste, de trazer um especialista que está bebendo mais na fonte, como a gente diz no jargão popular, para compartilhar esse conhecimento e sensibilizar também os clientes, e não só a parte contábil, para a necessidade de mudanças de alguns procedimentos, de alguns comportamentos e da perspectiva da participação da contabilidade, da assessoria contábil na gestão dos negócios. A preocupação nossa, Fabiano, ela é reunir os nossos clientes e tentar transmitir para eles de uma forma mais ampla
e mais aprofundada essas noções que eles precisam ter conhecimento para a gestão dos negócios deles, tá? Então, na minha leitura, assim, é um momento para eles aproveitarem a oportunidade do professor Sérgio estar em Pinhalzinho no sentido de ter esse conhecimento para poder fazer essa gestão dos negócios deles, porque vai impactar realmente, né? Então, eles precisam ter essa noção. Sem dúvida. E aí, professor Sérgio, como vai impactar nos negócios? Vamos começar com a pergunta difícil. De fato, a reforma tributária ela tem várias questões que são verdadeiramente disruptivas, né? Por isso, os profissionais de ciências, os profissionais contadores mais conscienciosos estão realmente reunindo os seus clientes, né, e discutindo esses pontos. Basicamente, a gente pode falar de uma questão disruptiva que é a forma como o lançamento tributário vai ser realizado, né? Em linhas gerais, hoje o ICMS depende de livros fiscais para que esse tributo seja lançado, né? E como importante alteração trazida pela reforma tributária, a gente vai eliminar os livros contábeis, o livro registro de saídas, o livro registro de entradas, o livro de apuração, né? Com isso, nós vamos ter a apuração realizada pelo próprio fisco, pelo comitê gestor, no caso do Imposto sobre Bens e Serviços, e pela Secretaria da Receita Federal, no caso da contribuição de bens e serviços. E outras questões muito importantes, né? A questão do crédito do imposto que passa a ser condicionado ao pagamento, né? E a própria supressão do ICMS, né? Com a extinção do ICMS em 31 de dezembro de 2032, a gente tem aí o fim dos benefícios fiscais do ICMS, o fim da substituição tributária, o fim das alíquotas interestaduais, né? Essas alterações vão provocar reflexos financeiros importantes no setor empresarial e para todos os contribuintes do país, né? Reflexos como realinhamento de preços, reflexos como questões de fluxo de caixa, né? Então, os clientes vão ter que estar aí bem assessorados pelos contadores, porque os contadores serão elementos-chave para a transição aí para o novo período. E esse é o recado do professor Sérgio para os clientes da AGS? Sem dúvida, esse é o recado, né? A gente tem várias mensagens aí importantes para direcionar aos clientes. A primeira delas é que a reforma tributária não apenas vai acontecer, como ela já está em curso, né? Então, essa é a atitude importante, né? Entender que a reforma já está em curso. É preciso já tomar algumas decisões no plano aí de planejamento, né? Quanto aos planejamentos e também que o profissional de ciências contábeis, o contador, ele vai ser um elemento-chave para que o empresário possa interpretar as novas regras e para que ele possa aí passar por esse período de transição, não apenas sobrevivendo, mas também tendo uma vantagem competitiva. Professor Sérgio, uma das questões mais importantes que a reforma tributária vem trazendo é a mudança de perspectiva na apuração dos impostos, para falar de uma linguagem muito simples para quem está nos vendo e nos ouvindo também entender, que é tributar o consumo e não mais a produção. Perfeito. Essa é uma mudança também disruptiva, né? Hoje, o ICMS é um tributo que é repartido, de modo que há uma incidência quando a mercadoria sai do estabelecimento industrial, do estabelecimento comercial, né? E quando ela chega no outro estado, também há uma tributação, de modo que uma parte dos tributos fica no município, no local onde
a mercadoria é produzida e outra parte fica no destino. A reforma tributária traz o parâmetro geral de destino, o que significa que os tributos IBS, o IBS no caso, vai ser destinado para os municípios, né, os estados e municípios onde vai se dar o consumo. Perfeito. E até para a gente explicar de uma forma didática, eu acho também importante, para que as pessoas entendam, nós vamos ter basicamente 3 impostos, não é, professor Sérgio? Quais são esses 3 impostos? Aonde que cada imposto vai permanecer? Quem que vai ficar com a maior parte da fatia desses impostos? Como é que vai ser isso? Perfeito. Hoje nós temos 2 tributos, o ICMS, que é um tributo da competência tributária estadual, esse tributo vai ser extinto, e temos o ISS, que é um tributo da competência dos municípios, que também vai ser extinto. Dando aí continuidade, né, substituindo esses tributos, nós vamos ter o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, né? Esse IBS vai ser administrado pelo Comitê Gestor, né? Uma entidade que está sendo criada em Brasília, que vai, então, arrecadar esses tributos. Estima-se que a arrecadação do IBS gire em torno de R$1 trilhão. Então, a importância da arrecadação desses tributos, né? Desse tributo especificamente do IBS. Parte do IBS vai ser, então, para o estado de destino e a outra parte para o município de destino. Quanto à reforma tributária federal, nós teremos a extinção do PIS e da COFINS, né? E a criação da contribuição sobre bens e serviços, que é um tributo que será da competência tributária federal, administrado pela Secretaria da Receita Federal. Além desses tributos, nós teremos a criação do imposto seletivo, que é um tributo também federal, né? E arrecadado pela União e administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Um dos princípios da reforma tributária é que a arrecadação com esses tributos seja mantida, né? Que não haja um acréscimo aí, um aumento da carga tributária e também não haja uma redução da carga tributária, de modo que esses tributos passarão a ser cobrados apenas que nós temos que os contribuintes vão sofrer os impactos da reforma tributária de modo diverso, né? O setor de serviços tende a ter um aumento na carga tributária, principalmente porque esses contribuintes não terão créditos em grande quantidade. Já o setor da indústria, principalmente, deve passar por uma redução da carga tributária, né? Inclusive, a partir de 2027, a grande maioria dos produtos industrializados sairá da indústria com o IPI zero, né? Então, embora a reforma tributária estabeleça que a carga tributária deva se manter no mesmo patamar, isso não vai acontecer no plano individual, né? Alguns contribuintes, alguns setores terão um acréscimo da carga tributária e outros terão uma redução da carga tributária. E aí, Gilmar, nós voltamos para o escritório, lá para a contabilidade mesmo, né? Vai ser desafiador, né? Até mesmo na questão de sistemas, adaptação dos sistemas para fazer esses lançamentos todos, né? E como é que está isso? Eu só iria por gentileza, aproveitar a oportunidade do Sérgio que ele colocou ali, depois eu entro nessa sua pergunta. É importante também que as pessoas entendam que, mesmo sobre a mercadoria que tinha o IBS, que era o ICMS, ele ia só para o Estado antes, agora o município começa a ter uma participação também nesse percentual do tributo. E como o Estado antes não tinha participação na prestação de serviço, que ficava só para o município, agora ele começa a ter uma participação também sobre a prestação de serviço. Então,
tanto da atividade comercial quanto da prestação de serviço, eles são tributados num percentual e acaba sendo repartido para os municípios e para o Estado também. Então, o tributo tem um pouco essa novidade também, né, professor Sérgio? Mas os escritórios de contabilidade, nós vamos ter 2 sistemas, até se completar toda a fase de transição, nós vamos ter 2 sistemas, porque eu vou continuar com a minha contabilidade tradicional, porque vai continuar ainda existindo o ICMS, o ISS, que nós vamos ter que fazer uma apuração ainda desses tributos ali. E, por outro lado, eu vou ter a vigência da CBS e do IBS, que ele vai ter uma apuração feita pelo comitê gestor e pelo sistema de arrecadatório, digamos assim, da União. Então, eu vou ter que ter mais esse acréscimo aqui, essa parte tem que ser estruturada dentro dos escritórios para administrar essa situação aqui também, que ela é nova, pelo menos até 2032, a partir de 2033 que ela está definitivamente implantada, então desaparece essa fase aqui dos tributos antigos e entra os novos daí, né? É desafiador, né? Muito desafiador. Aí tem que ter Olha... não é só do ponto de vista do profissional de contabilidade, que nem o Gilmar, mas eu tenho que ter toda a minha estrutura, toda a minha equipe tem que estar preparada para poder executar essa prestação de serviço, né? E para os clientes, para os empresários, enfim, como é que eles vão sentir isso? Além, é claro, dessa parte do nome dos tributos que vão mudar. O professor Sérgio falou dos créditos, que também gera muita dúvida nos empresários. Uhum. Por exemplo, de uma forma simples, hoje recebe crédito tributário exportador, basicamente, né? Através da Lei Candir, por exemplo, né? Mas como é que o empresário, como é que ele vai perceber essa mudança na tributação, que isso não fique só lá para o contabilista, lá para o contador, lá no escritório? Excelente, Fabiano. Uma percepção comum do brasileiro, né, e do empresário é no sentido de que tenho muito tempo para me preparar porque a reforma vai ter um período longo de transição, né? E outra percepção, o que é equivocado, porque a reforma tem sim um período longo de transição, mas as mudanças estão sendo tão intensas e tão rápidas que acontecem, às vezes, é difícil para a gente que trabalha aí na área tributária acompanhar a velocidade e a amplitude das mudanças, às vezes diárias, semanais. E a outra questão também é aquele empresário, aquele profissional da contabilidade que acha que a reforma não vai atingi-lo, seja porque ele é do Simples Nacional, seja porque ele é produtor rural, seja porque ele é pessoa física que faz alocação de imóveis, né? Mas essa é uma percepção bastante equivocada. Os contribuintes do Simples Nacional, a partir do ano de 2027, terão a opção de apurar todos os tributos exatamente como eles apuram hoje, pela chamada guia, a DAS do Simples Nacional, mas terão a opção de separar a apuração e o cálculo dos novos tributos do IBS e da CBS. Isso vai gerar um impacto muito grande. Por quê? Porque toda a cadeia de produção, de circulação de mercadorias, né, ela vai ter que se replanejar, né? Se você tiver empresas do Simples Nacional no meio da cadeia, essas empresas vão demandar uma consultoria, um planejamento tributário do contador para entender qual seria a melhor opção para elas, né? Então vejam, nós temos hoje milhões de empresas hoje no Brasil que estão no regime tributário do Simples Nacional. Cada uma dessas empresas vai ter que fazer a análise de acordo com o perfil dos seus clientes e o perfil dos seus fornecedores. Os produtores rurais também passarão por uma grande transformação. Hoje no Brasil, o produtor rural basicamente é contribuinte do Imposto de Renda à Pessoa Física e de uma contribuição chamada Funrural.
no âmbito do ICMS, toda a cadeia do agro, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, ou seja, os insumos, tais como fertilizantes, né, o processo produtivo e os produtos, hoje passam por um tratamento tributário de grande desoneração. A reforma tributária traz sim benefícios para o setor do agro, mas não prevê mais uma desoneração completa, de modo que os insumos terão uma redução de 60% da alíquota ou diferimento, mas serão tributados, né? E os produtos do agro, né? Os produtos da atividade também serão tributados, também com uma redução de 60%, às vezes com alíquota zero, mas haverá tributação. Então, os produtores rurais, eles terão, principalmente aqueles produtores rurais que tiverem uma receita da atividade rural anual acima de 3.600.000, eles serão obrigatoriamente contribuintes do IBS e da CBS, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. E aqueles contribuintes do agro, aqueles produtores do agro que tiverem uma receita abaixo de 3.600.000, vão precisar fazer um planejamento tributário para entenderem também se é vantajoso para eles apurarem esses tributos por débito e crédito. Então também o setor imobiliário, que tem uma importância muito grande aqui na região, também sofrerá aí várias mudanças, vários impactos com a tributação, a nova tributação, a nova incidência sobre locações, arrendamentos, alienações, o setor de construção, né? Os profissionais prestadores de serviços da construção civil também sofrerão uma alteração nas regras tributárias, de modo que essa percepção de que há um prazo muito longo para a reforma, essa é uma percepção equivocada, e a percepção de que a reforma tributária não vai me atingir porque eu sou do simples, porque eu sou do agro, também é uma percepção equivocada. Gilmar, gostaria de complementar. Sei que você atende muitos serviços também, nós não falamos do setor de serviços. Creio que, como já dito antes pelo professor Sérgio, é um setor da base econômica nacional da maior importância, que é o maior compositor do PIB. E ali que o governo vai apertar o calçado. Só pegando o gancho ali, nós temos situações aí também de quem está integrado em sociedades cooperativas, então também as cooperativas também têm uma situação própria para isso de tributação, né? Mas o setor de serviço nós temos basicamente duas vertentes aí, o que são atividades que são regulamentadas, tá? Então essa vai ter uma redução aí de 30%, né? E os que são os demais, que não são atividades regulamentadas, que vai pegar cheio, né? Então vai impactar todos eles. Então Dá exemplos, Gilmar. Eu acho que vai ficar mais fácil até para quem está nos acompanhando entender. Regulamentada seria de transportes, por exemplo? Não, atividades regulamentadas, eu vou, tipo assim, você precisa fazer o registro no conselho. Um jornalista, por exemplo, tá? O jornalista, o médico, o advogado, o dentista, o psicólogo. Então, essas atividades, o engenheiro, essas atividades têm uma tributação, tem uma redução de 30%, o restante acaba indo para a tributação normal. E os demais serviços, o mecânico, o pedreiro, o lajoteiro em si, esse tipo de coisa aí, que essas outras atividades aí nós vamos ter um outro tratamento também, né? E o que vai acontecer? Como a incorporadora, por exemplo, que vai tomar o serviço dessas pessoas, ela vai querer o crédito desses profissionais aí, entendeu? Então, praticamente, para você prestar serviço para essas empresas, você vai ter que encaixar dentro do regime tributário lá para poder fornecer o crédito para ele, porque senão tu está fora do mercado. Ele não vai querer, ele vai fazer opção por outro que está enquadrado no regime. E aí me faz pensar no microempreendedor individual. Qual é o futuro deste enquadramento que trouxe, né, para a formalização milhares de pessoas? Tanto é que se a gente observar a geração ou criação de novas empresas, a grande e esmagadora maioria são MEIs. São MEIs. Nós estamos aguardando a regulamentação. Para você ter uma noção, acho que até o final do ano, né, professor Sérgio, deve sair a regulamentação.
A gente espera aí na faixa de 1.500 artigos a regulamentação, para você ter uma noção, Fabiano. E aí vai trazer todo para nós porque existe muita coisa que tem a previsão, porém falta a regulamentação. Então a gente está aguardando a regulamentação também para a gente poder esmiuçar isso de uma forma melhor, para a gente poder adequar os procedimentos. Mas na minha leitura vai ter uma mudança muito significativa para quem você vai prestar o serviço. Então, dependendo, o MEI não vai ser mais interessante, porque eu, por exemplo, como uma incorporadora que vou tomar o serviço do MEI, eu não vou mais querer esse tipo de profissional, porque ele não me fornece o crédito se ele está no sistema do Simples puro, entendeu? Então, ele poderia ficar no Simples, o regime misto, né? O híbrido, que a gente chama, e aí ele vai poder calcular determinados tributos na forma anterior, mais aquelas tributos que estão dentro da reforma tributária, que seria o IBS e a CBS, que daí eu posso tomar o crédito dele. Então, esse profissional vai ter que adotar o regime correto lá no enquadramento dele, para que ele me forneça o crédito para mim aqui, prestar o serviço para mim, que daí, para mim, como incorporadora, me colocando como uma incorporadora, tu vai ter condições de prestar serviço para mim, né? Professor Sérgio. Perfeito, Fabiano. Em linha com o que o Gilmar acabou de ressaltar, é exatamente isso. O prestador de serviços que prestar esses serviços para a pessoa física, a tendência é que ele esteja no Simples Nacional puro, como hoje, e a sua tributação não vai ser substancialmente alterada, certo? Então, se ele presta serviço para uma pessoa física, ou se ele é uma empresa comercial que vende no varejo, né, para pessoas físicas, então o adquirente da mercadoria ou tomador do serviço não tem interesse no crédito, de modo que será uma opção mais econômica esse fornecedor de serviços estar no Simples puro. Não há um grande acréscimo na carga tributária dele. Ele permanece dentro do Simples puro. Entretanto, aquele prestador de serviço ou aquela empresa comercial que estiver no meio da cadeia de circulação, provavelmente, né, ele vai ter que ir para o Simples híbrido e apurar débitos e créditos de IBS e CBS. Com isso, ele vai ter sim um acréscimo da carga tributária, mas ele vai aproveitar créditos, o crédito será amplo, de modo que haverá mais créditos para que ele possa abater dos seus débitos, e também ele vai transferir créditos para os adquirentes. Isso, no somatório, pode ser vantajoso, inclusive. Não significa necessariamente um prejuízo para os contribuintes. Porque hoje a gente tem inúmeras situações dentro da Lei Candir com restrições ao crédito, à transferência de crédito. E a Lei Complementar 214 de 2025, a nova lei do IBS e da CBS, trazem o crédito financeiro e amplo, de modo que cada contribuinte, não existe, Fabiano, uma fórmula mágica a priori. Cada contribuinte vai ter que atuar em sintonia com o seu contador para verificar a melhor opção para ele ano a ano, porque a reforma tributária tem um período, 2029 a 2032, que o ICMS vai ano a ano perdendo a importância econômica e o novo tributo, a IBS, ano a ano vai aumentando a sua importância econômica. Isso tem uma grande complexidade para o cálculo, né? Não tenho dúvida disso. E o Simples, o professor falou bastante do Simples. Não tenho dúvida que muita gente que está nos assistindo, está nos ouvindo aqui, está no Simples Nacional. E fica essa pergunta, poxa, será que eu vou ter que mudar meu regime tributário? Qual será o meu futuro? Para transformar, inclusive, essa escolha numa vantagem competitiva. Perfeito. Qual que é a leitura de vocês? A leitura é que não existe uma fórmula mágica, né? Essa opção vai poder ser feita mais ou menos daqui a um ano, a partir de setembro
de 2026, né? Sempre a opção é feita em setembro, são 2 possibilidades de opção, né? Mas a primeira é em setembro de 26 para o regime tributário de 27, e cada contribuinte vai ter que fazer as contas. São inúmeros fatores, a complexidade é muito grande, né? A complexidade é muito grande e abrange basicamente uma análise dos fornecedores, quem vende para essa empresa do Simples, o quanto haverá de crédito aí, a possibilidade de creditamento e para quem esse contribuinte vende, né? Então, as mudanças são grandes. O fim do IPI impacta nas aquisições do Simples, o fim da substituição tributária impacta nas decisões do Simples, o fim da PIS e COFINS impacta nas decisões do Simples, o aumento da carga tributária no serviço, mas o aumento dos créditos impacta nas decisões do Simples, né? Então, a complexidade é grande, né? Mas a gente tem uma visão bastante otimista da reforma tributária no médio e longo prazo. A simplificação da legislação vai trazer uma melhoria substancial para o ambiente de negócios. Vai trazer muito mais transparência, né? Acaba a guerra fiscal, acabam as fraudes que hoje, infelizmente, estão disseminadas pelo país, as fraudes de créditos, né? E também os empresários vão poder tomar decisões muito mais racionais do ponto de vista econômico, porque hoje os tributos, infelizmente, causam distorções nas decisões empresariais. Isso analisado do ponto de vista global, sem dúvida, é um aumento no custo Brasil, né? A gente paga por isso, de modo que a produção, a partir do momento que os tributos deixarem de ser fatores assim preponderantes nas decisões econômicas, nas decisões empresariais, de onde produzir, como produzir, o que produzir, a economia vai funcionar melhor, né? Sem essa distorção provocada por tributos. Você compartilha dessa ideia, Gilmar? Compartilho desse mesmo entendimento também, Fabiano. Principalmente naquilo que o professor Sérgio colocou a médio e longo prazo. Eu acho que num curto prazo realmente vai ser um impacto muito grande nas relações. Mas no médio a longo prazo, quando essas reforma toda estiver implementada, ela vai ter uma redução significativa, principalmente do nosso trabalho, tá? O trabalho do contador ele não vai ser mais na parte de cálculo de tributos, porque eu não vou mais fazer esse cálculo. Então, toda essa parte, essas informações acessórias, essa parte de SPED, todo esse detalhamento de informações, base de cálculo, alíquotas, isso aí não tem mais necessidade, porque o cálculo vai ser feito por um sistema da Receita Federal, né? Então, eu só no final do mês não vou ser nem eu que vou mandar a guia ao contador. O sistema da Receita Federal lá que vai te deixar a guia disponível para você imprimir ela e fazer o pagamento. Então, eu acho que nós, contadores, nós vamos sair dessa parte operacional e nós vamos ir para o papel nosso, que realmente é do profissional contábil, de ser o estrategista. Eu vou ter que analisar a situação do meu cliente lá, ou do contribuinte, eu vou ter que analisar aquilo que o professor Sérgio colocou. Eu vou ter que fazer uma análise de quem são os teus fornecedores, quanto que os teus insumos, aí, a tua mercadoria representa na tua formação do preço de venda e para quem que eu vendo essa mercadoria, se ele vai necessitar do crédito ou não. Aí eu adoto um regime ou outro, eu verifico aquilo que é mais compatível ou não, de acordo com a realidade de cada contribuinte, de cada cliente. Então, acho que esse é o papel realmente do contador. Na minha visão, acaba a discussão se eu posso fazer crédito, se eu não posso. Então, eu acho que essa parte nós vamos ter mais segurança daquilo que a gente faz. Eu acho que a segurança jurídica ali dos créditos que eu tomo do débito, ela vai ser muito mais transparente, vai facilitar a vida do profissional, vai terminar, eu acho, ou reduzir, vamos dizer assim, o número de litígios, de discussões, se eu posso ou não posso fazer crédito. Eu acho que a interpretação vai ficar muito mais simples.
Mas, em compensação, vai exigir mais do profissional para fazer essa análise estratégica do que é melhor para o cliente. E é por isso que eu concordo com o professor Sérgio que o contador ele vai ter que estar nas tomadas de decisões com os empresários, ele vai estar muito próximo para não estar junto, dizer assim, tá? Ele tem que compartilhar ali nas decisões porque ele tem esse conhecimento para poder transmitir no momento do fechamento dos negócios. Uma curiosidade, você sabia que o maior livro do mundo é brasileiro? É verdade. O maior livro do mundo está em Brasília. Foi transportado de caminhão, porque saiu de São Paulo, e chama-se Pátria Amada. É nada mais do que um livro de um advogado tributarista que concentra a tributação de todos os municípios e também do Brasil. O engenheiro aeronáutico teve que fazer os cálculos para que, quando as páginas fossem viradas, essa obra não teria suas folhas rasgadas. Tamanha é a complexidade do atual sistema tributário brasileiro. Professor Sérgio, eu confesso a vocês, né, que são dessa área, que é uma atividade muito inóspita, é muita regra, é muita norma. Nós comentávamos aqui da necessidade de você não só entender hoje de tributação, mas entender de direito, porque as duas coisas estão muito interligadas, e nós aqui passamos de raspão na questão da elisão fiscal, que vai ser efetivamente o foco das atividades. Não vai ser o foco a gente sonegar imposto, vai ser fazer elisão, porque não tem mais, com o princípio do SPED, E-Social, Bloco X, Bloco K, fechou muito a questão tributária no país, né? E realmente, se os impostos são devidos, tem que pagar. Sem contar com a movimentação financeira hoje, né? Que está toda ela cruzada. Sem dúvida, está aí o PIX que não deixa a gente mentir, né? Nós temos o PIX, as movimentações, nós temos na parte, fazer um comentário claro, agora, por favor. Na parte dos imóveis, foi criado um cadastro, foi regulamentado agora em agosto, nós temos até o final de 2026, os cartórios, aí tem 12 meses aí para os cartórios repassarem todas as informações, onde se cria um parâmetro geral ali dos imóveis, tanto urbanos quanto rurais, e vai ter uma referência, eu acho que vai ter um valor de referência, inclusive, né, professor Sérgio? Um valor de referência, exatamente. Fabiano, eu queria só complementar, né, brilhantemente, você colocou a questão das obrigações acessórias, né? Então, sem dúvida, a grande vantagem, né, o grande benefício da reforma tributária, a meu ver, é a questão da simplificação das obrigações acessórias no Brasil. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo. Imaginem um empresário do setor de transportes de Chapecó que resolva constituir uma pessoa jurídica. Então, o Gilmar já vai orientar esse empresário. Bom, você presta serviços dentro de Chapecó, então você é contribuinte do ISS. Se cadastre no município. Você presta serviços intermunicipais, interestaduais, então você tem que fazer o cadastro no ICMS do Estado. Então, são 2 cadastros, uma lei do ICMS estadual de Santa Catarina, uma lei de Chapecó municipal. 2 leis, 2 regulamentos, 2 fiscalizações, 2 processos administrativos, né? Normas constantemente editadas por esses entes. Agora, imagine, então, um empresário querendo se expandir, ele constitua estabelecimentos filiais em São Paulo. Então, em vez de 2, já são 4. E ele vai para o Rio, são 6. Então, vejam, hoje em dia nós temos no nosso país 5.570 municípios. Nem todos criaram o seu ISS. Mas seguramente nós temos aí milhares e milhares de leis do ISS no país. Cada município, então, tem a sua complexidade, várias alíquotas, consultas tributárias, entendimentos jurisprudenciais estaduais. Então nós vivemos uma verdadeira torre de Babel. O ICMS é um dos tributos mais complexos do mundo e é um tributo que requer um grande número de obrigações acessórias. Isso a gente chama de custo tributário indireto. Isso é um custo
para os contribuintes, o custo da burocracia, haverá um enxugamento gigantesco dessas obrigações, uma simplificação quanto às alíquotas, porque cada estado vai ter anualmente uma e apenas uma alíquota para todos os bens e serviços. A alíquota para a venda do copo será a mesma para a venda do computador, será a mesma para prestadores de serviço. E o município de Pinhalzinho, o município de Chapecó, cada município do Brasil terá uma e somente uma alíquota de IBS anualmente. Então, isso gera, sem dúvida, uma simplificação muito grande e muda completamente as regras do negócio. Isso terá um grande impacto, né, nos preços, nos custos tributários, no fluxo de caixa, enfim, na microeconomia também, não apenas na macroeconomia. Sem dúvida. E ainda tem um aspecto que nós não entramos em discussão. E o professor e o Gilmar falaram sobre o impacto no fluxo de caixa das empresas. Os empresários agora têm ouvido falar do sistema split. Esse é o termo que é usado no jargão da contabilidade, ou está lá no jornal, ou está aqui na rádio a gente comenta, enfim, né? O que é o split payment e como isso vai afetar o fluxo de caixa de todas as empresas, independentemente do seu tamanho. Perfeito, Fabiano. O split payment é uma grande novidade disruptiva, né? Uma das modalidades de extinção do débito tributário. Uma das formas que o empresário terá para pagar esses tributos, né? Basicamente, split significa, né, na língua inglesa, cortar, né? Separar. Então, vejam, imaginem, Fabiano, aquele empresário que vai fazer uma venda, um fornecimento de um bem, né? O seu cliente vai efetuar o pagamento desse fornecimento no Bradesco, no sistema de pagamentos, no sistema bancário, né? Quando o cliente apresentar esse boleto para pagamento, o Bradesco, a instituição financeira, estará online, em tempo real, se comunicando com os sistemas da Receita Federal e do Comitê Gestor. Então, o banco vai saber, naquele exato momento, se aqueles tributos relativos a uma nota fiscal específica, a um boleto específico, porque a nota fiscal e o boleto vão estar atrelados, o banco vai perguntar para o fisco se aqueles tributos já foram pagos, já foram extintos ou não. Se não estiverem extintos, o banco, nesse momento, no momento do pagamento, vai fazer a separação, de modo que ele vai encaminhar para o fornecedor apenas o valor referente ao bem ou ao serviço fornecido. E o IBS vai ser endereçado diretamente para a conta corrente do Comitê Gestor e a CBS diretamente para a União, para a Receita Federal do Brasil. Complicado, né, Gilmar? Mas eu imagino, na minha leitura, assim, que vai diminuir bastante também aí a sonegação e também, por outro lado, o adquirente da mercadoria, ele vai buscar também um fornecedor, ele vai procurar identificar quem honra o pagamento em dia do tributo, porque ele vai depender que o fornecedor dele faça o pagamento da CBS e do IBS para que ele possa se favorecer do crédito. Então, o fornecedor vai ter que ter uma regularidade, digamos assim, fiscal, para que eu possa me beneficiar do crédito, porque se não houver o pagamento, eu não vou ter o crédito também, né, professor? Perfeito. O crédito hoje, ele é documental, né? Então, quando há uma operação relativa à circulação de mercadoria, hoje há o fato gerador do ICMS,
o vendedor, no caso, destaca o imposto, faz consignar o ICMS ali na nota fiscal, quanto incide de ICMS naquela operação? R$1.000, ele destaca num campo apropriado o valor do imposto e o adquirente automaticamente já pode se creditar, já aproveita aquele crédito. Esse crédito hoje, então, ele é documental, fundamentado na nota fiscal eletrônica e é um crédito que não depende da parte financeira, não depende nem do pagamento por parte do adquirente, né? Não há que se cogitar se o adquirente está pagando o fornecedor pela mercadoria, ele já obtém o crédito, independente dele dar o calote no fornecedor. Também não se questiona se o fornecedor está declarando e pagando o fisco relativamente àquele ICMS que ele destacou na nota. Então, o crédito hoje ele está fundamentado só na questão do documento fiscal. Se o documento fiscal é idôneo e a operação é tributada, a operação não é fraudulenta, o crédito é transferido. Essa é uma mudança radical. Por quê? Porque com a reforma tributária, os créditos de IBS e CBS só serão transferidos ao adquirente se alguém pagar o tributo relativo à operação anterior. Então, por um lado, isso tem, claro, reflexos negativos para o empresário, por outro, elimina-se a grande fraude do sistema tributário atual, que consiste nos créditos frios, né? A constituição de empresas fictícias, né? com sócios laranja, interpostas pessoas. Então, hoje no Brasil, principalmente em operações interestaduais, há simulações de operações de compra e venda, justamente para gerar créditos fictícios. Então, isso é um problema gigantesco para o fisco, né? Também há um desequilíbrio concorrencial, aquele empresário que é honesto, né, que trabalha corretamente, ele sofre uma concorrência desleal daquelas pessoas que são fraudadores, que têm as fraudes fiscais estruturadas. Isso tudo vai, então, ser benéfico, porque vai melhorar o ambiente de negócios de modo que o que vai prevalecer é a competência de cada empresário para produzir e para vender os seus produtos. Muito bem lembrado, professor Sérgio, porque todos que vendem hoje já colocam no preço o valor do imposto. Então, esse imposto já está pago. Ele agora tem que ser recolhido. Perfeito. E aí o empresário vai sentir, e levando agora uma explicação bem rápida por parte de vocês, no seguinte sentido: se alguém, né, por exemplo, pagar um boleto de R$1.000, vai descontar desses R$1.000 o valor do imposto e vai entrar para o empresário somente o valor relativo ao bem, ao serviço que ali está. E este valor já foi recolhido, vamos chamar isso na fonte, né? E aí que está o desafio da boa gestão, Gilmar. Tem que ter boa gestão. Eu acho que além da boa gestão do negócio, também tem que estar o fluxo de caixa bem equilibrado, porque o tributo ele não vai mais... como é que eu vou colocar assim? Ele não recolhe de uma vez só. Não, ele é o regime de competência. Eu emiti o documento fiscal, eu já tenho débito. Se eu recebi ou não recebi porque eu vendi a prazo, isso é um problema meu. O tributo vai chegar digamos assim, agora dentro do mês de outubro, virou dia 31, fechou o período de apuração do mês de outubro. No dia 15, por exemplo, vamos imaginar que seja pago no dia 15, o vencimento no dia 15 de novembro. Se eu recebi ou não recebi essa venda que eu efetuei dentro do mês de outubro, isso é problema meu, tá? Agora, o fisco vai chegar no dia 15 lá do mês de novembro, ele quer saber ter o recolhimento dele lá. Então, eu acho que as empresas, o empresário, ele vai ter que adequar a venda dele de acordo com a necessidade do caixa dele, que ele tem, do fluxo de caixa dele para poder efetuar o pagamento. Então, se eu não tenho fluxo de caixa, eu não vou poder vender a prazo, vou ter que vender à vista para me ter o dinheiro para me pagar o IBS e a CBS.
Acho que esse vai ser um grande ajuste aí no mercado, que é essas coisas que eu estou preocupado, que eu quero levar conhecimento dos meus clientes, porque eles precisam se adequar com isso. E não é pouco, hoje está se projetando uma alíquota aí na faixa de 28%, que vai representar praticamente entre CBS e IBS, claro que não vai entrar imediatamente em vigor, né? Nós estamos em 2026, que a gente vai estar no período de teste, mas tem que ir adequando os fluxos de caixa para ter essa disponibilidade para chegar no momento de efetuar o pagamento. Olha que desafiador isso. E vai ficar mais ou menos nisso, professor Sérgio, que fala 27% a 28%. É o que nós. A informação que nos chega da imprensa ou por parte de alguns especialistas como o senhor. O cálculo é bastante complexo, né? Agora, a partir de 2027, os contribuintes terão a obrigação de preencher a nota fiscal relativa aos fornecimentos, já com os novos campos de IBS e CBS, inserindo, né, nas alíquotas, alíquotas aí, teste, né, 0,9%, 0,1% de IBS e CBS. E o fisco, ele vai, durante o ano de 2026, ele vai receber esse grande volume de informações com uma alíquota residual pequena. Os contribuintes que emitirem corretamente, que cumprirem essa obrigação para com a nota fiscal, inserindo os novos campos, eles não terão nenhum recolhimento em 2026. Mas com isso, o fisco já tem ali elementos, né, não apenas para testar o sistema, né, de apuração. O fisco vai ter também o volume, né, de operações. E, anualmente, o Tribunal de Contas da União ele fará estudos relativos à arrecadação, e o Tribunal de Contas vai encaminhar para o Senado esse estudo, de modo que o Senado vai, anualmente, editar uma resolução com uma chamada alíquota de referência. Então, haverá uma alíquota de referência para o IBS na parte municipal e uma alíquota de referência na parte estadual, né? Vamos supor que o Senado edite uma resolução sugerindo para os municípios uma alíquota de 5%. Chute puro, né? Uma estimativa assim bem grosseira. E sugira aos estados uma alíquota de 15%. Então, 5% para o município, 5% para os estados. Essa resolução do Senado, ela não vincula nem município nem estado, de modo que o município de Pinhalzinho pode adotar a alíquota sugerida, né? Aceitar 5%. Ou o Pinhalzinho pode dizer, não, na minha lei municipal, eu vou colocar minha alíquota em 5,5% ou em 4,5%. O município, então, continua com a autonomia para a definição da alíquota. Só que, ao definir 5%, 5,5% ou 4,5%, Pinhalzinho define a alíquota de IBS para todos os bens e serviços no âmbito municipal. Não há diferenciação entre contribuintes e setores. Isso, professor, me chama a atenção. Porque se vamos supor que o prefeito queira estimular, hipoteticamente, um segmento, ele não vai mais poder fazer? Não consegue mais, né? Isso unilateralmente não pode mais ser feito por um município ou por um estado. Qualquer benefício fiscal tem que ser discutido no âmbito do Congresso Nacional e tem que alterar a Lei Complementar 214/25. E esse benefício inserido lá, ele não é não é territorial, né? Não pode haver nessa lei complementar um benefício para um estado específico ou para um município específico. Se reduzir a alíquota dos contadores, a redução de profissões regulamentadas, advogados, contadores, engenheiros, a redução é de 30%. Se for aprovada uma lei aumentando para 40%, essa redução se aplica a todos os profissionais no âmbito nacional, né? Então, a alíquota será... Então, nós teremos uma alíquota de IBS municipal, somada a uma alíquota de IBS estadual,
somada à alíquota de CBS. Há estudos, então, iniciais partindo de 26,5%, a soma dessas 3 alíquotas, chegando até 28%. O fato é que hoje o ICMS e o ISS são tributos cobrados por dentro. Significa que o imposto integra a própria base de cálculo. Então, quando a gente tem hoje uma alíquota de 18% de ICMS, na verdade, a alíquota real concreta não é 18%, é 21, quase 22%, né? O mesmo o ISS. Já os novos tributos não serão incluídos na própria base de cálculo. Então, muita gente está dizendo assim, o Brasil terá o maior IVA do mundo. É verdade, mas o Brasil já tem o maior IVA do mundo. Só que muitos tributos estão aí residuais, não permitem crédito, acabam virando custo na cadeia, né? E outros tributos são calculados por dentro e dá uma falsa percepção de que a gente está recolhendo uma alíquota de 18%, quando a alíquota de ICMS, na verdade, padrão nacional é quase 22%, né? Então, essa é uma virtude da reforma tributária, tornar a tributação transparente, né? Tornar as discussões relativas aos benefícios fiscais também muito mais transparentes. Por quê? Sempre que for concedido pelo Congresso um novo benefício fiscal, esse benefício vai gerar um reflexo no aumento da alíquota de referência. Então, toda a coletividade vai perceber que aquele benefício fiscal custa para o restante do país. Gilmar, gostaria de comentar algo nesse sentido? Na minha leitura, assim, também ele, com essa alíquota única a nível nacional, ele também acaba com a guerra fiscal, né? Então, assim, hoje nós temos empresário que tem uma atividade... Bom, hipoteticamente, eu tenho a minha sede seria aqui em Pinhalzinho, mas por um tratamento tributário, às vezes eu vou lá para o Mato Grosso, por exemplo, tá? Mas o meu mercado consumidor é São Paulo. Então, veja bem, eu tenho um problema de logística para sair de Pinhalzinho a mercadoria para levar para o estado do Mato Grosso para depois voltar para o estado de São Paulo. Então, olha quanto que encarece o sistema logístico, tá? Por causa de uma questão tributária. Hoje, acaba com tudo isso aí. Não tem sentido eu levar um produto para o Mato Grosso para levar ele a São Paulo. Eu produzo ele aqui em Pinhalzinho e levo a São Paulo, ele para o mercado consumidor lá, porque a carga tributária ela vai ser igual em todos os estados e em todos os municípios. Vai dar alguma variaçãozinha aí em função da uma diferença de alíquotazinha que eu tenho ali de um estado para o outro, vai ter a resolução aí que vai fixar a alíquota de referência, né? Então, muito pouco, não vai ser relevante mais isso. Então, eu acho que acaba com a questão da guerra fiscal e isso vai reduzir o custo do Brasil, na minha concepção, a longo prazo, né? Até que a gente tem todo o sistema implementado, Fabiano. Sem dúvida, eu acredito muito nisso. Hoje a gente fala em percentual do PIB, imposto, cerca de, vamos pegar entre 37% e 39%, oscila entre esses valores. Se a gente buscar os dados dos Estados Unidos, dá 40%. Na Dinamarca, 53% do produto interno bruto é imposto. O problema, entendo eu e não sei, e até vamos aproveitar para pegar a opinião de vocês sobre essa questão da carga tributária. Eu creio que o problema não seja o tanto pagar o imposto, mas sim o retorno que a gente tem e a percepção do retorno que esse imposto tem. E talvez, e alguns estudos até mostram que se todo mundo cumprir com o combinado, até pode abrir espaço para melhorar o serviço público e, quem sabe, no futuro, sim, reduzir os impostos. Mas, claro, isso são estudos, e entre os estudos e a realidade tem uma distância. Né? Sim, verdade. Qual que é a opinião de você sobre a carga tributária do Brasil? Essa é uma questão bastante espinhosa, né? A carga tributária ela pode ser vista sobre várias perspectivas, né? Se a gente considerar apenas o percentual do PIB, a carga tributária, né? E numa palestra antiga que eu ministrava para os contadores,
eu escondia os países, né? E apenas apresentava o percentual de carga tributária. Então, tinha lá países com carga tributária superior a 50% e tinha países com uma baixa carga tributária. E aí eu dizia para o contador, né? Em qual país você gostaria de morar, né? E aí eles diziam, esse tem a menor carga tributária. Aí eu abria, né? Mostrando os países, Haiti, países da África, países com grande, né, déficit de serviços, enfim, países, né? Então, simplesmente analisar uma análise objetiva da carga tributária, analisando apenas o percentual, não revela tudo. Você foi brilhante quando você destacou que a carga tributária tem que ser analisada em confronto com o retorno que os tributos oferecem para a nossa sociedade, né? Infelizmente, o Brasil tem uma baixa classificação em termos de retorno, né? O Brasil realmente não oferece serviços públicos à altura, essa é uma opinião, claro, como cidadão, né? Claro, claro. Não oferece um retorno em relação à nossa carga tributária. A carga tributária, além do aspecto objetivo, percentual, ela pode ser analisada também em termos subjetivos, o que significa perguntar quem paga esse percentual da carga tributária, como ela é distribuída pelo conjunto da sociedade, né? Então, quem é responsável pelo fardo nesses tempos difíceis? Quem suporta a carga tributária, né? E nisso, o Brasil também, infelizmente, em grande medida, a carga tributária brasileira está inserida nos tributos indiretos, no ICMS, no ISS, PIS, COFINS, IPI, e esses tributos não permitem a mensuração da capacidade econômica do contribuinte. De modo que, às vezes, uma pessoa extremamente rica vai consumir um refrigerante e paga naquela garrafa de refrigerante a mesma tributação que outra pessoa extremamente pobre paga, né? Então, não é possível medir a capacidade econômica através dessa distribuição com tributos indiretos. Então, a OCDE, os modelos tributários dos países que têm as economias mais fortes, eles preconizam que se reduza a carga tributária incidente sobre o consumo, né? E que se concentre mais nos tributos sobre o patrimônio e a renda, porque esses permitem medir, aferir melhor a capacidade contributiva. Então, a reforma tributária traz também o mecanismo do cashback, né? Então, O que seria o cashback? O cashback, então, nós temos aquela população de baixa renda no país, né? Beneficiária aí dos benefícios sociais, né? Dos programas sociais do governo. Essa população, ela vai ter a devolução personalizada de tributos em relação, por exemplo, ela vai adquirir um gás de cozinha, né? Então ela vai receber ou vai ser deduzido o IBS e a CBS naquela operação, especificamente para a população de baixa renda, ou vai haver uma devolução aí em dinheiro, né? E como que nós conseguiríamos mensurar quem é quem? Através de que mecanismo, professor? Aí essas pessoas estarão cadastradas em programas sociais, né? O parâmetro seria... Estar no CAD único, por exemplo. Ter uma renda familiar abaixo de determinado parâmetro, né? Até o pai da reforma tributária é um economista, Bernard Api, né? O Bernard é uma grande autoridade aí, economista renomado no país. Ele defende esse mecanismo. Em vez de conceder benefícios fiscais indistintamente para todos, né, ser mais pontual em relação às desonerações, de modo que aí você consegue maior justiça tributária, atingindo aquela população que realmente precisa ser, né, mais desonerada, tem menor capacidade contributiva. Já que o professor falou do quesito renda,
também se reacendeu, se começou a discutir com mais força, Gilmar, a questão de holding, de fazer a blindagem patrimonial, como chamavam, né? E analisar a questão dos lucros, que muito em breve eu acho que isso vai acontecer, que é a tributação sobre os dividendos, sobre os lucros das empresas, e tudo isso também vai demandar estudo, vai demandar a questão de uma assessoria para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Sim, Fabiano. E tem mais outras novidades também, né? Nós temos aí, além, o professor Sérgio estava falando antes aí, que foi brilhante, eu acho, nessa colocação, que os países mais desenvolvidos eles procuram tributar mais o patrimônio do que a renda, né? Uhum. Mas a gente tem outras novidades aqui, vou adentrar um pouquinho, além da reforma tributária, do IBS, da CBS e do imposto seletivo, nós temos ali projetos que já estão tramitando, a questão da tributação do ITBI está sendo reformulada também. Nós temos a tributação do ITCMD, que está sendo reformulada, que já tem aprovação. Estão falando em 50% isso, Gilmar? Eles estão mudando ali, eu não vou entrar na questão de alíquota, mas eles estão... Né? É que todos os estados hoje, vamos falar do ITCMD, por exemplo, tá? Tem estados que ele não é progressivo. Santa Catarina é progressivo, o ITCMD. Então, tem estados que é uma alíquota fixa, ali um percentual sobre a valoração do bem que está sendo transferido. Então, está sendo uniformizado essa tributação também a nível nacional de todos os estados. Imagino que vai ser ali, ele vai definir o padrão como tem que ser feito. Depois os estados vão fazer a adaptação da legislação deles, que, digamos assim, tem que ser progressivo. Tá? Vai ter uma lei que vai traçar os parâmetros e depois vai fazer essa adaptação ali. Então, tem esses projetos que estão em andamento. Nós temos aí já a aprovação também da tributação dos lucros das empresas, que me parece que passou hoje no Senado, né, professor? Não sei se passou ou não, mas sim, já passou na Câmara dos Deputados e está no Senado, mas eu imagino que deve passar também, porque tem a questão ali do limite de isenção de 5 mil aí na tabela. Então, deve estar passando até o final do ano, isso com certeza... Não, isso se tornará realidade, então então vai ter uma tributação também aí. Então, são várias coisas que estão acontecendo. Então, me parece assim que está tendo essa mudança de cultura que nós temos que ir acompanhando ela e tentar se enquadrar nessas alterações que estão vindo, né? Sem dúvida, professor. Em relação ao ITCMD, há duas questões fundamentais. A primeira é com relação à alíquota, né? Então, vejam, a alíquota máxima hoje no Brasil é 8%, porque existe uma resolução do Senado que estabelece esse patamar, né? Todos os estados têm que trabalhar as suas alíquotas até 8%. Alguns estados, como o estado de São Paulo, têm uma alíquota única. Essa alíquota única é tanto para o ITCMD, esclarecendo, é um imposto que incide sobre herança, né, causa-mortes e doação. Então, essa alíquota única de 4%, ela não diferencia uma pequena herança, né, de uma herança gigantesca. Então, a Constituição Federal, com a emenda da reforma tributária, a Constituição deu um comando para que os estados estabeleçam alíquotas progressivas, de modo que quanto maior a herança, maior a base, a alíquota tem que ser maior. Mas essa alíquota vai ser maior até 8%, que é o patamar atual estabelecido pelo Senado. Então, os estados, por exemplo, o estado de São Paulo pode mudar a lei, estabelecendo alíquotas de 2%, 4%, 6%, até 8%. Né? Então, isso é um critério estabelecido pelo legislador paulista, pela Assembleia do Estado. Agora, além da questão da alíquota, ressaltando que o Senado Federal pode mudar esse patamar de 8% para um outro valor, para 20%, para 40%. Né? Tem países aí que a tributação sobre a herança, Estados Unidos mesmo, chega a 60% em algumas situações. Né? Então, o Brasil tem esse limite, esse patamar de 8%. Alguns estados já têm a
as alíquotas progressivas, outros não têm as alíquotas progressivas. O que a reforma veio foi dar um comando para que todos os estados mudem as suas legislações estabelecendo alíquotas progressivas. Agora, o outro parâmetro importante em relação ao ITCMD é a base de cálculo, né? Uma grande discussão em cima do valor sobre o qual se aplica a alíquota, né? E a reforma tributária, num projeto que ainda está em discussão no Congresso, vem estabelecendo parâmetros aí, valores de referência, valores muito mais próximos da realidade de mercado, né? E esse valor de referência que vai estar atrelado ao cadastro imobiliário brasileiro, um cadastro nacional contemplando todos os imóveis urbanos, rurais, residenciais ou empresariais. Cada imóvel do país vai ter um valor de referência. Isso vai ter reflexos no ITCMD, no ITBI e no IPTU. Não vai adiantar só o valor venal da prefeitura. Não. Então, cada município, né, vai trabalhar, continua tendo, no caso do IPTU e ITBI, são tributos municipais. No caso do ITCMD, é um tributo estadual. Mas, assim, o que a reforma tributária vem trazendo é uma aproximação dessa base de cálculo para o valor de mercado, algo mais próximo do valor de mercado. Gilmar, gostaria de complementar? Santa Catarina, nós temos aqui, falando do ITCMD, nós temos as alíquotas progressivas, né? Hoje ela começa em 1, aí ela vai para 3, ela vai para 5, 7, até 7%. E aí se a doação ou a sucessão ela é feita na linha colateral, então é para 8%. Né? Então, nós temos hoje, vai até o limite da resolução que o professor falou ali do Senado. Né? Então, nós temos essa situação. Mas o que está sendo alargado agora com esses entendimentos é a base de cálculo, que ela sai de um valor venal para um valor de mercado. Então, até aqui nós no município de Pinhalzinho, não só a questão do ITCMD, que é estadual, mas o ITBI também foi alargado à base de cálculo para o valor venal, o valor de mercado, desculpa. Então, assim, o que está se procurando não é só a ampliação aqui das alíquotas, que elas fossem progressivas, mas também está se ampliando a base de cálculo dele, né? Sem Sai dúvida. de um valor venal para ir para um valor de mercado, que às vezes ele dobra a base ali de tributação, né? Gilmar, aqui logo no início do nosso bate-papo, vocês falaram sobre aluguéis. O professor falou sobre aluguéis, tanto pessoa física, pessoa jurídica. Podemos voltar um pouquinho nesse tema, sim. Porque eu acho que é uma questão bem importante, né? O que vai mudar especificamente nessa questão dos aluguéis, a incidência dos impostos sobre os aluguéis? Como que é isso, professor? A lei complementar traz um regime específico para locação, né? Então, primeira informação importante que passa a incidir IBS e CBS sobre locação, arrendamento, né? Então, imóveis rurais também arrendados, também. Cessão de direitos. Cessões de direitos, né? Então, assim, primeiro fato, haverá tributação. Segundo fato, a pessoa física, se ela tiver uma receita anual abaixo de 240 mil ou menos que 4 até 3, né, imóveis, ela não será contribuinte. Tem aí algumas especificidades que não dá para a gente abordar aqui, mas, em regra, aquela pessoa que só tem um imóvel, né, que tem um valor aí baixo, ela não será contribuinte. Agora, aquela pessoa física que ultrapassar esses patamares, ela passa a ser contribuinte, né, o locador, no caso. A pessoa jurídica, não importa o valor e a quantidade de imóveis, ela sempre vai ser contribuinte, a pessoa jurídica. A pessoa física tem, então, essas regras relativas ao faturar, a receita anual e a quantidade de imóveis, né? Para imóveis residenciais, haverá um redutor social de R$600 abatidos na base de cálculo. Então, o aluguel é 5 mil, vai retirar da base de cálculo 600. Se o aluguel for 100 mil reais, vai retirar igualmente 600. Então, todo o aluguel residencial terá esse redutor. Mas o redutor ele se mantém fixo, não importa o valor do aluguel, né?
Então é isso, a alocação terá uma redução de 70% da alíquota. Então a alíquota será só, vamos supor que a alíquota de IBS-CBS aqui de Pinhalzinho, juntando Pinhalzinho, Santa Catarina e a União, seja 28%. Então vai tributar 30% de 28%, né? Então a alocação comercial não tem esse redutor social, né? Entendi. Então, assim, há várias regras aí, né? Tem um período de transição que os contribuintes poderão adotar uma alíquota menor, mais fixa, né? E os contadores vão analisar essas questões, né? Muitas vezes, no período de transição, em vez de ir para a regra específica, é melhor para o contribuinte ficar na regra geral mesmo, né? E não pagar essa alíquota fixa aí de 3,65, se não me engano. Calcular a alíquota, né, com redução de 70%, mas aí usar o redutor social, usar alguns créditos eventuais que o proprietário possa ter, né? Então, essas mudanças serão grandes. Gilmar, Pinhalzinho é uma cidade industrial. Felizmente, Pinhalzinho é uma cidade que tem uma indústria forte. Né? Nós somos produtores e não somos consumidores. Mas eu fiquei muito pensativo quando a gente fala de fim da guerra fiscal e nós falamos dos fins, do fim, dos benefícios fiscais para a indústria. Acho que vamos aproveitar o momento para falar disso. Nós temos Santa Catarina, por exemplo, PRODEC, Proemprego, que são leis de incentivo que estão em vigor, que várias empresas da região e de Pinhalzinho já se usufruíram disso. Aí eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente ia conversando, como é que isso vai ficar no futuro, para dar algum tipo de estímulo para a indústria, para gerar novos empregos, ou mesmo para o empresário industrial. E até lá, esses incentivos fiscais que estão em vigor, eles permanecem, mesmo que ultrapassem talvez essas datas de 2033, o que está dizendo a regra? Se não me falha a memória, professor, você me ajuda aqui, Claro. Mas essas empresas que elas têm benefícios fiscais hoje e que são a termos, são a condições. Por exemplo, eu te dou um benefício fiscal para você instalar a indústria X lá no parque industrial, tá? Você tem uma isenção, tem um benefício aí, uma redução de base de cálculo. Nós temos aqui em Santa Catarina, por exemplo, o segmento têxtil, tá? Tem uma alíquota ali no final reduzida, tem uma base de cálculo, redução de 80% aí. Um exemplo. Mas tem determinadas condições que têm que ser implementadas. As que são a termo, então, porque o restante até final de 2032 acaba todos os benefícios, né? E essas que são a termo, ela vai sofrer uma tributação normal, como as outras empresas, porém dentro da reforma tem um fundo, desse valor que são contribuídos tem um fundo. E aí, ela vai ter, essa empresa que era beneficiada, ela vai ter que montar um processo disso para ir lá ser ressarcida daquele fundo. O benefício que ela teria, ela tem que buscar esse ressarcimento pela via indireta, digamos assim, né? É isso, professor. Perfeito, Gilmar. A questão é a seguinte, um dos pilares da reforma tributária é a redução dos benefícios fiscais, sob o entendimento de que eles distorcem as decisões dos agentes econômicos, né? Então, com a extinção do ICMS, todos os benefícios fiscais são extintos, hoje existentes, né, para o ICMS são extintos também, certo? Com a extinção do ISS também, os benefícios fiscais também são extintos. Então, a regra isso vai tornar a competição entre as empresas, entre os estados, muito mais uniforme e transparente. Agora, obviamente, existe um período de transição de 2029 a 2032, né? O próprio Bernard Api disse que esse período de transição mais longo se deu muito em função dos benefícios fiscais existentes hoje, né? Então, a ideia é que contribuintes que tenham benefícios fiscais regulares hoje, né, por prazo certo, vamos supor que
Santa Catarina tenha dado um benefício qualquer de 10 anos para um contribuinte e o contribuinte tenha assumido contrapartida, geração de empregos, etc. Então, esse benefício fiscal está hoje registrado no CONFAS, né? Então, esses contribuintes que estiverem nessa condição terão à sua disposição um fundo para ressarcir parte dessas perdas do período de 2029 a 2032. Esse fundo é da ordem de 160 bilhões de reais. Então, essas empresas que vão ter perdas, né, porque vão se enquadrar, como o Gilmar brilhantemente colocou, eles vão se enquadrar na tributação, vão perder, né? E 2029 a 2032, o ICMS vai reduzindo a sua importância econômica. Com isso, obviamente, os reflexos dos benefícios fiscais vão sendo sentidos pelos contribuintes, né? Eles começam a pagar um tributo sem benefício e diminuem a tributação de um tributo com benefício. Então, o fundo de compensação ele é muito importante, né? E só que, como o Gilmar também salientou, é importante a formação de um processo, né, de acordo com regras da própria lei complementar e normatizações que ainda vão sair. Os contribuintes vão requerer esses benefícios junto à Secretaria da Receita Federal, com cálculos, né, com fundamentações aí fáticas, para que eles possam obter, recuperar essas perdas aí no período de transição. Bom, amigos, nosso tema aqui é complexo, é longo e não falamos de tudo. Poderíamos ainda ampliar o debate aqui sobre a questão da agricultura, que é muito forte, que tem trazido algumas preocupações para os agricultores, como é que essa tributação nova vai afetar. Poderíamos falar dos setores de serviço, poderíamos falar até mesmo de como os municípios serão afetados pela reforma tributária, mas estamos em fases de conhecer o que nós vamos enfrentar. Por isso, 2026 é esse período de teste para começar a valer, né, gradativamente a partir de 2027 na prática e encerrando lá no final de 2032. Professor Sérgio Augusto Nogueira, muito obrigado pela tua gentileza, parabéns pelo trabalho. E foi uma enorme alegria te receber aqui. Creio que você tenha gostado de Pinhalzinho, de ter aqui convivido alguns momentos com os pinhalenses, especialmente aí com o pessoal da AGS. Fabiano, a gratidão é toda minha. Agradeço a você, a Rádio Centro-Oeste. Agradeço a AGS Contadores, ao Gilmar, querido amigo Gilmar. A acolhida, não conhecia a região aqui, Chapecó, Pinhalzinho. Fiquei particularmente impressionado com a forma como Pinhalzinho concilia duas coisas que me pareciam inconciliáveis, né? A qualidade de vida, a tranquilidade e a pujança, o desenvolvimento econômico. Então, é uma cidade linda, um pessoal acolhedor. Vamos falar logo mais para os empresários a respeito dos temas que a gente abordou aqui. Então, eu fico muito grato, parabenizo ao AGS Contadores, né? Não é fácil num país como esse você ter uma empresa, né, por 35 anos e conduzi-la dessa forma brilhante, ética, crescendo, né? Conferindo, porque eu leciono para contadores e eu costumo dizer que o contador ele não vende serviço, ele não vende obrigação acessória, SPED, ele vende confiança, né? Ele é o profissional hoje da confiança do empresário, né? Então, parabéns ao Gilmar, parabéns à AGS e agradeço a vocês por darem esse espaço para a gente discutir questões tão importantes para o país e para os empresários. Nós que agradecemos, professor Sérgio, e a ti, Gilmar, parabéns. 35 anos, a gente conhece um pouco dessa tua história, dessa tua trajetória, e não tenho dúvida alguma que os teus clientes estão muito bem atendidos. A gente conhece muitos dos seus clientes que confiam em ti, as suas empresas,
que confiam em ti e nos teus colegas de trabalho muitas das informações sensíveis. E não tenho dúvida que esta iniciativa de trazer o professor Sérgio para cá, compartilhar as informações, é importante e mostra a preocupação que a tua assessoria tem com este público que você tão bem atende. Felicidades, meu caro. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo espaço de você ter cedido aqui para a gente trazer um pouquinho do conhecimento, para conhecimento aqui da sociedade, tá? E de uma maneira assim especial toda a comunidade de Pinhalzinho, né? E fazer um agradecimento especial para o professor Sérgio. O Sérgio foi uma pessoa que eu tive a oportunidade, como salientei para ti antes, de conhecê-lo lá em São Paulo, que foi meu professor. E sou muito grato, Sérgio, por você ter vindo lá, especial de São Paulo, para cá, para vir palestrar aqui, para dar transmitir esse conhecimento para nós. É muito rico, ele tem muito conhecimento, ele tem uma voz de professor mesmo, né? Então, assim, ele tem a experiência, a prática de fazer isso, né? A gente não é todo dia que está ministrando palestras assim, mas ele é uma pessoa extremamente capacitada e veio aqui, tenho certeza que veio até pela amizade, não pelo resto, né, professor Sérgio? E para nós é uma gratidão poder trazer esse conhecimento para Pinhalzinho e realmente em função da preocupação que eu tenho, né, Fabiano? Eu acho que o assunto ele é de interesse para todo mundo e não é só para os meus clientes, mas o que me preocupa é o impacto dessas decisões todas, dessa regulamentação toda que está vindo aí, e a gente espera que os empresários despertem para essa realidade que está aí, que está na porta, né? Então, obrigado por ter cedido esse espaço, esse bate-papo aqui com você aqui, espero que seja de grande valia para vocês também, tá? E foi para todos nós, não tenha dúvida. Quem nos acompanhou, com toda certeza, soube muito mais sobre reforma tributária, sobre como isso vai impactar na nossa vida e principalmente saber da responsabilidade que todos nós temos com relação aos impostos, com relação à governança pública. E o recado principal é: preste atenção nas informações, os empresários que nos acompanharam e nos ouviram, busquem as informações junto aos seus profissionais de contabilidade, busquem escritórios contábeis que têm essa preocupação de darem a melhor informação, de fazerem essa assessoria com maior competência. Meus amigos, muito obrigado e foi um prazer enorme compartilhar com vocês mais este momento.